Bom dia, senhor. Bom dia. Eu gostaria que o senhor declinasse o seu nome completo. Emerson Souza Coutrinho. Brasileiro, seu estado civil, senhor Brasileiro, casado, com 2 filhos. Sua profissão? Cirurgião dentista. O seu endereço, por favor, completo. Rua Visconde de Mauá, quadra 9, casa 5, Recanto dos Nobres. Perfeito. Senhor Emerson, o senhor tem ciência deste processo? Sim. O senhor se recorda bem da dona Eliane? Eu recordo bem. O senhor pode, de maneira resumida, apresentar a sua versão dos fatos? Pois não. A dona Eliane, ela foi indicada por um colega, que era meu paciente, Neiva Mar. Até então era um namorado dela, acredito. E ela tinha ido na Igreja do Carmo fazer o tratamento lá na Igreja do Carmo. Lá fazia atendimento com valores baixos, né? E disseram a ela que lá ela precisava de um tratamento de canal e que lá não fazia e não faz mesmo. Deixa eu só fazer... Eu vou lhe interromper em alguns momentos para lhe fazer perguntas para que não passe. Quando ela chegou no seu consultório, ela reportava dor? Reportava dor, desde o início. Ela veio indicada com a dor, com dor espontânea. Uhum. Pode prosseguir. Dor espontânea, né? Que caracteriza a pulpite. Uhum. Dor espontânea. E tinha um dente com cavidade profunda, o que justificava o quadro de dor, a sintomatologia. E por isso ela não tratou lá na Igreja do Carmo, porque já teve um diagnóstico lá que era para fazer o canal e lá não fazia. Então ela veio por indicação. Até mim, ela não me conhecia, ela veio por indicação. Eu trabalhava num prédio, eu não trabalhava numa casa, não tinha placa para ela chegar até mim, foi uma indicação para tratar a dor. E eu iniciei imediatamente os procedimentos para a realização do tratamento endodôntico. Até então, eu fazia clínica, fazia todos os procedimentos, como a lei 5.081/66, artigo 6, inciso 1, compete que regula a Não se profissão. preocupe com a questão da lei. Prossiga em relação aos fatos. Compete ao cirurgião dentista a realização de qualquer procedimento, né? Sim. Todos os atos pertinentes à odontologia decorrente do conhecimento adquirido em curso regular ou em curso de pós-graduação. Okay. Então, eu fazia o procedimento de clínica. Iniciei, ela tinha dor, ela se queixava de dor. Então, nesses casos, a gente inicia logo o tratamento endodôntico para eliminar a dor. Endodôntico é a abertura do canal? Abertura do canal. Sim. Eu não vou além do limite do ápice, da raiz do dente. É um procedimento aquém do ápice. Eu não extravaso o dente, não chego nem na estrutura óssea. Sim. E fiz a instrumentação, fiz os exames clínicos, confirmei o diagnóstico, que ela tinha dor, né? E aí então fiz a abertura, fiz a instrumentação e coloquei a medicação, como é de praxe. Como era de praxe. Sim. A medicação anti-inflamatória e a gente pede que o paciente volte depois de algum tempo. Ela tinha uma cárie profunda. Neste dente? Nesse dente. Só um detalhe, no quadro geral da dentição dela, havia alguma normalidade? Não, ela tinha outros dentes com cáries, até que fez outros procedimentos comigo durante esse intervalo aí de espera, que é o período normal que a gente tem que esperar a resposta do... Perfeito. Né? Sem reportar nenhuma dificuldade? Não. Perfeito. Aí, ela, na volta dela, ela chegou com o dente fraturado, né? Acho que com a mastigação, ela mastigou naquele dente, ele já estava frágil, ele tinha a parede fragilizada devido à cárie e voltou com o dente fraturado. A fratura é uma coisa que acontece em qualquer dente, em qualquer ser humano, qualquer pessoa. Dente íntegros aparece com dente que pessoa que fraturou comendo farinha d'água, às vezes usou ossinho de galinha. Isso acontece. E, naturalmente, um dente que já estava com canal, ele se torna mais frágil. Certo? E ela veio com a fratura, excelência. Aqui, ó. Esse era o dente aqui na arcada, é o dente 24. Ela veio com a fratura... O senhor pode mostrar para a câmera? Foi o dente 24. Ela veio com a fratura dessa face aqui, parede palatina, que a gente palatina porque está aqui no palato, no céu da boca. Então, a cavidade ficou abaixo da linha da gengiva. Quando isso acontece,
a gente indica uma cirurgia de redução de gengiva, que na verdade é o nome aumento de coroa, para poder fazer os procedimentos com isenção de entrada de fluido. Tem que reduzir a gengiva, porque senão a gengiva ela fica liberando fluido o tempo todo e não se consegue um procedimento asséptico. Então, é um procedimento simples. Então, foi a única cirurgia que eu fiz nessa paciente. E a minha única decisão até então unilateral. Eu fiz essa cirurgia bem aqui, né, na face palatina, reduzi aqui 1 ou 2 milímetros de gengiva. Foi a única cirurgia, Excelência, que eu fiz na paciente. Enquanto que a dor apresentada por ela era aqui no ápice do mesmo dente, na face vestibular. Existe uma distância aqui de 10, 15 milímetros separadas por dente, osso e gengiva do local onde ela tinha referido a dor. Perfeito, prossiga. Prossiga. E a autora, ela fala aqui na página... Então, continue contando nos fatos. autos, Sim. Que a partir desse procedimento cirúrgico que ela relata sensibilidade. Ela sentiu sensibilidade desde o início. Certo. E mesmo assim, o local da cirurgia não justifica a sensibilidade. Aumento de coroa não provoca sensibilidade. E são locais distantes. Por isso, essa oportunidade boa que eu tenho para esclarecer isso. Perfeito. Talvez possam entender. Né? Então, a dor não poderia ter iniciado de um aumento de coroa numa face totalmente oposta. Uma face totalmente oposta. Então, naquele momento, eu tinha competência para fazer esses procedimentos. Ela tinha dor desde o início. Eu tratei, aquilo era um caso redondo. Assim, não vou tratar. E aí, trocando as medicações, a sensibilidade não sumiu, não desapareceu. Eu disse, meu Deus do céu, por que não? Eu tinha amizade com a paciente, assim, eu já tinha um apreço por ela. Ela gostava de mim e vice-versa. Onde ela me olhava por aí, doutor Emerson, gosto muito de você. Certo. Era uma pessoa querida. Eu não tenho nada contra ela. Eu acredito até que isso aqui não foi feito, não foi ideia dela, certo, fazer esse processo. Mas Ela veja... levou a mãe para fazer tratamento, que ela gostou tanto de mim. Eu tinha um apreço por ela. Eu disse, Eliane, eu estou preocupado com você. E ela reportava uma dor intermitente? Intermitente. Ela vinha em ciclos. Em ciclos. E mostrava desespero com essa dor? Já começava a se reportar. Uhum. Cada vez ela se reportava um aumento da intensidade da dor. Sim. Eu disse, olha, Eliane, eu trato o canal, mas quando eu tenho uns casos que se apresentam com maior dificuldade, eu encaminho para a doutora Carla Figueiredo. Como eu encaminhei não só ela, como encaminhei outros pacientes. Porque ela é especialista, talvez ela tenha um conhecimento maior e consiga tratar, porque teu caso está se revelando um pouco mais complicado do que a gente imagina. Um pouco mais complicado. E é tanto que aí foi para a doutora Carla. A partir de então, eu não tomei mais decisão unilateral. Eu não agi mais nessa paciente. Eu só acompanhei os fatos, os eventos e auxiliei nos procedimentos. A doutora Carla, ela vai declarar aqui o que é que aconteceu. Quando a doutora Carla não conseguiu solucionar? Não conseguiu solucionar. E ela chegou a comunicar para o senhor? Por escrito, ela mandou uma requisição, está nos autos, sim, solicitando uma cirurgia de curetagem ou apsectomia, que é uma cirurgia exploratória, para você evidenciar se tem algum canal acessório, se tem alguma bifurcação no canal, ou se tem canais volumosos. É o que se chama de apsectomia. Não, ainda não foi apsectomia. Era mais uma cirurgia exploratória ou uma curetagem. Foi mais uma cirurgia exploratória, para evidenciar se tinha alguma bifurcação no canal que ela não estava conseguindo atingir com a instrumentação, ou se os canais eram muito volumosos, ou se tinha algum desvio de canal, coisas que podem acontecer em alguns pacientes. E aí ela solicitou. Os caminhos que levam na nossa vida, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo preferências dentro da nossa profissão. E eu tenho um sócio há 20 anos, nós estudamos juntos, que é o Dr. Alex. Há 20 anos a gente divide consultório. E nesse momento eu já estava me encaminhando para fazer cirurgia de implante, fazendo especialização de implante, e o Alex estava começando fazendo especialização em endodontia.
E o Alex também conhecia a paciente. Era um consultório só, a gente convivia ali. Aí a Carla também conheceu o doutor Alex. A Carla pediu que a gente solicitasse. Aí disse, não, já que o Alex está fazendo endodontia, ele assume o caso. Uma coisa natural, a paciente era do nosso consultório. Certo. Né? E ele fez a cirurgia? Aí ele fez a cirurgia. Eu auxiliei, eu estou aqui com o sugador. A cirurgia foi no sentido de identificar se havia outros canais... Canais acessórios, bifurcação. Alex fez a cirurgia, eu auxiliei, sugador e afastador. Eu não fiz procedimento. E dessa cirurgia foi constatado algum outro canal? Não foi constatado. Não foi constatado. Certo. Foi constatado. E aí ele assumiu o caso de endodontia. Ele começou a assumir o caso, deu sequência ao tratamento de canal. Não passou a dor? Não passou a dor. E aí, qual foi o procedimento? Não passou a dor. Aí ele tomou a decisão de obturar os canais e fazer a psectomia. Qual a diferença da psectomia para a curetagem? A psectomia, né, ela visa cortar o ápice, 1 milímetro a 2 milímetros do ápice do dente, né, e fazer aquela limpeza ali, ou qualquer tecido ali insatisfatório, ou qualquer resquício de material que poderia ter extravasado durante o fechamento de canal dele, que ele fechou o canal, eu não fiz, como a autora relata aqui que eu fechei canal, eu não fechei. Eu já não fazia mais procedimentos nela. Aí era o Alex. Alex fez a psectomia e nada da dor desaparecer. A psectomia é para fazer uma limpeza... faz um corte do ápice, ali do triângulo, ali da ponta da raiz. Né? E ele fez e nada de debelar a dor. Eu disse, caramba, meu Deus. Eu ia fazendo o curso de cirurgia já, o doutor Osmar Frois, meu professor de cirurgia, né? E aí eu disse, Osmar, dá uma olhadinha nisso aqui, eu estou com um caso complicado lá no consultório, o Alex já fez a cirurgia, ele está com dor. Será que você, como professor de cirurgia, pode ajudar a gente? Leva a paciente lá no meu consultório para a gente dar uma olhadinha. E aí, lá ele tomou a decisão, eu não posso responder por ele está aí, mas lá ele tomou a decisão de fazer outra cirurgia. Eu assisti, eu suguei. Qual foi a outra cirurgia? Ele fez outra psectomia, depois de 60 dias. Uma segunda psectomia? Uma segunda psectomia. Que é a... Só para ficar claro para mim, o que é a psectomia? É o corte do ápice da raiz do dente, aquela ponta, né? Para arredondar ali, nivelar. Né? Sim. Então, aí também foi um procedimento que foi a tomada de decisão, foi dele. Eu levei a paciente no sentido de ajudar. Como eu falei, eu tinha um apreço por ela. E a dor permanecia? E a dor permanecia? A dor permanecia. Depois da intervenção do Dr. Frois? Ela continuou com dor. E ela veio aqui, ela disse que ela resolveu tomar por conta própria, que ela foi ao doutor Dom Marcos Pinheiro. E aí, no parágrafo seguinte, ela disse que eu indiquei. O senhor indicou o doutor Marcos Pinheiro? Fui eu que indiquei o Marcos, que o Marcos é o papa. São os melhores profissionais que eu conheço. Até hoje são grandes profissionais aqui, de renome, professores de curso, professores de universidade. São pessoas que têm um nome a zelar. E aí o senhor indicou o Marcos por conta da dor? Da dor. Eliane, eu só posso te indicar agora o Marcos. É a única pessoa que pode tentar te ajudar. Eu acompanhava ela de perto, eu gostava dela. Perfeito. Até aquele momento a gente tinha um bom relacionamento. Sim. Excelente relacionamento. E aí levou para o respeito mútuo. Dr. Marcos Pinheiro. Mas aí, a partir daquele momento, começou a haver uns atritos. Como eu acho que não foi coisa dela, talvez alguém começou a querer dizer, olha, esse cara aí começou a manipular, no meu entendimento, porque eu me relacionava muito bem com ela. Tá, vamos aos fatos, Aí eu disse, olha, eu já fiz o que eu podia, você não está mais me tratando com respeito, apesar do meu acompanhamento, eu estou preocupado com você, eu estou fazendo isso por responsabilidade ética, pelo apreço que eu tenho, por te conhecer. Perfeito, vamos aos fatos. Aí foi ao Marcos, aí a gente perdeu o contato. Eu só ficava sabendo através do Marcos Pinheiro, que também está aqui, está rolado como testemunha. Certo. Né? Aí eu soube que aí ela foi o Marcos já indicou para o neurologista, e ela chegou no João Batista, que é a peça dela de acusação, é baseada no laudo do João Batista, que foi um laudo para o INSS, não foi um laudo para esse processo,
foi um laudo para o INSS, no qual há uma incorreta interpretação onde ele diz aqui que várias manipulações odontológicas, ele não acusa as manipulações como causa da dor. Até porque não fui eu que provoquei dor, ela já chegou dor. Ele coloca aqui como um relato dela, que ela chegou nele depois de fazer vários procedimentos na tentativa de solucionar. Me diga uma coisa, e essa dor, na sua experiência, de onde vem? De onde vinha? A única explicação, que eu acho que até o João Batista, que foi onde ela sossegou ali, resolveu fazer o tratamento, acho que até ele se questionava para chegar nesse diagnóstico. É um quadro de dor neuropática, um quadro de dor neovágica, onde na literatura, né, na literatura a gente tem artigos no mundo inteiro onde essa dor neuropática ela é confundida com dor de origem dentária e ela não é de origem dentária. O problema é que ela é confundida e como tinha cárie, a gente leva um diagnóstico ali da cárie. Qual a extração do dente? Quando se trata de uma dor relacionada ao dente, com a extração do dente, é possível que ela permaneça? É possível que ela permaneça. Inclusive os relatos na literatura... Não, ela é possível que a dor permaneça. Se for um problema no dente, extrair do dente, a dor pode... Se for uma dor neuropática, ela não é de origem dentária, mas o sintoma dela é confundido com a dor de dente, que é esse que é o problema todo. E no mundo todo as pessoas extraem dente, faz retratamento, cirurgias achando que é a dor do dente, mas é uma dor neuropática. E, segundo a literatura, a dor neuropática ela pode ser de origem de uma simples restauração, de um simples escovar de dente, de um barbear. São dor de origem desconhecidas, idiopáticas. Não se sabe. Então, eu me pergunto, em que momento foi feito um procedimento que não tinha indicação para ela? Todos os procedimentos que foram feitos, existia a justificativa para fazê-lo. Existia a justificativa. E qual dos procedimentos foi feito errado? Como provar que algum procedimento foi feito errado? Todos os procedimentos tinham correta indicação. Como estabelecer o nexo causal da dor neuropática com 6 profissionais odontólogos que atenderam ela? Em que momento, como eles mesmos se perdem na peça, ora dizem que não tinha dor, que foi revisão dentária, ora dizem que foi a cirurgia de aumento coroa, ora dizem que depois da cirurgia de Alex, ora dizem que depois da cirurgia do Osmar. Antes mesmo de procurar o Osmar, eles já relatam que procuraram um neurologista, quer dizer, já suspeitavam de dor neuropática. Porque tem aqui nos autos a consulta a uma neurologista, a doutora Silvia Leite, se eu não me engano, por conta dela, e eu nem... O senhor soube depois que ela faleceu? Eu soube. Ah, o senhor sabe dizer a causa? Não, eu vi nos autos do processo. Tá. Doutor, mais alguma observação? Não, eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer isso. Perguntas. Certo. Vou começar. Bom dia. O microfone, doutor, por favor. Tá certo. Tá bom assim? Tudo bem. Bom dia, doutor Emerson. Bom dia. Certo. Doutor Emerson, cárie gerador? A cárie, ela é dolorosa? Não é? Senhor, por favor, responda no microfone. A cárie é uma dolorosa. doença que provoca dor. É a cárie que origina a necessidade de tratamento endodôntico? Se for uma dor espontânea, aí a gente confirma com alguns procedimentos de teste do dente. E a dor espontânea é uma cavidade profunda, já extensa. Certo. Foi feito esse procedimento na Eliane? Foi. Foi, né? E o senhor identificou a necessidade do canal diante dos exames? Diante dos exames. Certo. Quando que o senhor atendeu a Eliane? Doutor, está nos autos. Se o senhor me permitir... Não tem a data do primeiro. Tem. Quando que o senhor atendeu a Eliane? Foi em outubro. Foi em outubro de 2002. Certo. Ela lhe procurou para... Qual foi o procedimento que ela pretendia fazer? Tratar a dor, que ela queria fazer canal, que ela não conseguiu fazer na Igreja do Carmo. Certo. De quando é a sua especialização? De quando é a sua especialização? A minha especialização em tratamento endodôntico. Eu tenho competência com a Lei 5.081 para fazer qualquer procedimento clínico. Certo. Mas o senhor recomendou ela depois, a doutora Carla, porque ela era especialista até hoje, em endodontia. Até hoje os profissionais clínicos, eles fazem o procedimento.
e encaminho para os especialistas aqueles casos mais complexos. Certo. Como esse se demonstrou mais complexo. Qual o procedimento padrão de canal? Você faz os testes térmicos, né? Apesar que eu não faço canal já há bastante tempo, esse procedimento faz 15 anos, né? Eu não trabalho mais com canal desde a época, como eu falei, o Alex, a Certo. gente é sócio A de seguir para pergunta endodontia. Mas qual é o recordo, procedimento padrão de canal? a gente fez a abertura, o esvaziamento, né, do canal e coloca a medicação intracanal anti-inflamatória. Certo. Quantas vezes... Você já fez canal alguma vez? Já. Quem o senhor procura para fazer seu canal? É um especialista em canal ou o senhor procura qualquer clínico primeira vez odontológico? eu fiz com colegas de curso, por afinidade. Certo. E quantas visitas são necessárias até que se feche o canal e ele esteja pronto? Isso aí é uma resposta de caso a caso. A gente coloca a medicação e tem que esperar o feedback do paciente. Tem que estar sem dor, Mas um tem que canal estar padrão. sequinho para poder... Um canal padrão. É feedback, você tem que sentir cada caso. Não, mas assim, eu queria uma resposta. Ela já respondeu, padrão. a resposta é essa. Tá certo. Se a senhora vai se convencer ou não vai, mas a resposta é essa. Certo. Quantas visitas ao todo foram feitas por Eliane ao seu consultório? O senhor sabe me dizer, Você mais quer ou que eu menos? 15 anos passado para eu lembrar quantas vezes ela foi no consultório, são várias. Aqui a gente Doutor tem... Emerson, se o senhor não se recorda, o senhor só diz, olha, não me recordo. Você Então, quer, eu fiz vários, aqui vários. o senhor, a doutora vai fazer as perguntas que entender, o senhor responde aquilo que souber e que se lembrar. É minha falta de habilidade. Perfeito. Aqui no, Certo. eu fiz vários, como eu recomendava a regra, para tentar extirpar a dor, eliminar a dor. O senhor teve algum outro paciente que visitou seu consultório por 2 anos para realizar um tratamento de canal? Não, mas como eu falo aí, eu só fiz os primeiros procedimentos dela, depois não foi mais eu. Não, aqui tem a sua letra de 2002 a 2004. Não, mas aí você está misturando tudo. A partir da segunda página... Não, você está aqui misturando tem por outra etagem de letra. Alex, você está misturando a psectomia. Os O senhor procedimentos que eu acompanhou, fiz... era o profissional responsável. Ah, tá? eu fiz uma... Doutora, a pergunta, doutora. Tudo bem, excelência. A pergunta. Certo. Debate não é agora. Tudo Só bem. faz a pergunta, ele responde. Tudo Se ele bem. quiser responder, se não quiser responder, não Qual é o responde. tipo de medicação necessária no tratamento antes do canal e após o canal? Eu devo ter colocado aí na época. Deve estar aí nos autos. Certo. E medicação se não anti-inflamatória. tiver... É Deve anti-inflamatório. estar, mas está. Correto. O senhor falou que era bastante íntimo da Eliane, né? Colegas gostavam muito. A Eliane era saudável quando ela visitou o senhor pela primeira vez? Ela tinha, assim, aspecto de ansiosa, de problemas psicológicos. Ela me relatava que ela tinha problemas. Assim, ela era muito ansiosa quando chegava no consultório. Né, preocupada, tensa. É isso que eu me recordo. É normal, o dentista está acostumado com isso. Você sabe qual é a especialidade do Dr. João Batista? Eu acho que ele é clínico de dor. Os seus pacientes costumam visitar clínicas de dor após os tratamentos? Não. Você sabe qual é a especialidade do Dr. João Carlos? João Carlos, neurologista. Certo. Em 20 anos, é o único caso que eu tenho para vir num fórum, no tribunal, diante de um juiz. Eu não tenho nada para macular minha imagem em 20 anos de carreira. Certo. O senhor sabe onde é que fica a ramificação trigeminal? Dos nervos do trigêmeo. Onde é que eles ficam? Ninguém enxerga a ramificação trigêmeo. A gente conhece os pontos onde a ramificação, onde nós precisamos anestesiar, que é aqui no infraorbital, que é no alveolar inferior. Existem os pontos que a gente estuda das ramificações para fazer anestesia. Os outros são microscópicos, ninguém tem conhecimento onde é que eles chegam. E cada dente recebe uma inervação diferente. Tá certo. O senhor encaminhou a doutora Carla Figueiredo, porque ela é especialista, né? Desculpa. O senhor sabe o que é nevralgia do trigêmeo? É uma dor intensa, de origem idiopática, desconhecida, que pode ser desencadeada pela escovação de dente, por exemplo, e pode ser confundida com dor de origem dentária, apesar de ela não ser uma dor de origem dentária. Certo. O senhor sabe me dizer se o nervo do trigêmeo ele chega nessa região aqui, próximo à raiz dentária? Como é seu nome?
Rafaela. Doutor, o senhor responde as perguntas sem... Aqui O trigêmeo é o nervo da odontologia, ele neva toda a face. Tá certo. O senhor disse que reduziu a gengiva. Qual foi a razão da redução? Eu não consegui Ele já explicou, acompanhar. doutora. Já explicou, está gravado. Ah, A senhora tá pode certo. prosseguir. Quando o senhor deixou de atender a Eliane? Quando ela começou a... Eu já também respondi isso aí. Doutora, Certo. estava respondido Tudo e está bem. gravado. Eliane lhe procurou para ajudar em algum momento com as consultas médicas de outros especialistas? Não. O senhor não recomendou que ela procurasse nenhum outro especialista? Assim, como ela relatava que ela tinha dificuldade financeira, por exemplo, com o Osmar, eu consegui com o Osmar, que ele era professor de cirurgia lá no meu curso de especialização. Isso é uma coisa comum a gente conseguir para paciente diverso, não só dela, de outros. Professor, a gente está com um caso aqui complicado, traz aqui que a gente ajuda. Isso é uma coisa natural. Né? Certo. Mas o senhor, o senhor recomendou ela a outros especialistas, neurologistas, especialista endoclínico, que fosse Chegou um momento que a para gente... estudar? Eu disse, minha senhora, Eliane, você tem que procurar investigar, porque a gente está vendo que a parte odontológica não está conseguindo solucionar, tem que buscar outras alternativas para descobrir a origem da tua dor. A doutora Carla fez algum procedimento para explorar... Doutor, isso já foi respondido, doutora. ela Por vai favor, poder peço que a responder. senhora atente para o que já foi respondido. Certo. O que eu quero chegar, Excelência, é para saber se o doutor Emerson tem ciência... Então, faça a pergunta se direta. A doutora Carla... Pois é, mas para eu chegar no Doutora, final da faça a pergunta, tem pergunta, introdução, doutora, porque já foi feita a pergunta. Precisamos otimizar o tempo. Tá certo. E a doutora Carla Vou vai passar. estar aqui. Bom dia. Bom dia. O senhor fez algum raio-x antes de abrir o dente de Dona Eliane? Todos os raios-x que eram necessários eu fiz e foram entregues a ela, porque ela me solicitou e os raios-x... Não é isso, a gente não... O senhor responde direto. A gente não tem como ficar O senhor costuma- de posse dos raios-x, é um direito da paciente. Ela me solicitou. O senhor costuma não registrar no prontuário a realização de exames, por exemplo, tipo raio-x? Não, a gente não... Isso não é uma... O senhor não deixa consignado no prontuário o não é procedimento assim, que foi feito? Ela chegou com tanta emergência, né? Uma situação ali que eu, preocupado em tirar dor, eu já estava, acho que eu estava de saída, isso aí não é uma obrigação de colocar ali, colocar que fez o raio-x. Mas você mesmo coloca aqui nos autos que você, feito o raio-x, iniciou o tratamento. Quer dizer, você mesmo sabe que eu fiz o raio-x. Eu estou perguntando se o senhor fez o raio-x. Doutor, está Já consignado respondi. ali? Você não está consignado certo. porque não... Tá certo. Não, mas ele poderia ter feito e não está Mas consignado você aqui em mesmo nenhum outro disse, ele momento. E disse que se é um fez. procedimento comum, o odontólogo não registrar Doutora, a pergunta. realização de Então raio-x. você está se Pergunta. contradizendo. Tá certo. porque na página Doutora, 3, pergunta, Não, doutora. você Por disse favor, que doutor. fez. Por favor, senhor. Desculpa. O senhor responde as perguntas. Desculpa. Por gentileza. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Sem debates. O senhor disse que o senhor nunca colaborou com as despesas dos procedimentos que a Eliane fez com outros profissionais. O senhor falou Por que isso? deveria? Por quê? E o senhor atribui o rompimento da relação entre o senhor e a paciente Doutora, ao que o senhor atribuiu. Doutor, é porque Doutora, as perguntas têm que ser objetivas. Eu peço... eu estou fazendo essa pergunta, se aqui ele atribui o rompimento Porque o da relação o com a relacionamento paciente. dela comigo já era desrespeitoso. E no meu código de ética isso permite ali. Ela não me tratava mais bem. Ela me ofendia. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: a partir de qual momento que o seu consultório passou a ter um profissional especializado em canal, em odontia? Como diz aí nos autos, o Alex assumiu o tratamento de canal dela, deu sequência, porque ele já estava fazendo o curso de endodontia. Então, nada mais natural que ele continuar. Tá. O senhor disse que a partir de determinado momento que o senhor não sabe precisar, o senhor deixou de fazer o procedimento. Não. Quando em a Eliane. doutora Carla
teve dificuldade, não conseguiu debelar a dor e pediu para fazer a curetagem, quem assumiu já foi o Alex. Eu já respondi isso aqui. O senhor sabe me dizer de quem é essa letra que está escrito aqui, de 2002 a 2004? Isso aqui era um acompanhamento dela, não quer dizer que eu que fiz isso aqui. Não, eu estou perguntando se o senhor sabe me dizer de quem é essa letra. Essas letras são minhas. Tá certo. E o senhor, mesmo não realizando o procedimento, mesmo não sendo o senhor que a atendia, o senhor era que anotava no prontuário médico dela. Eu coloquei porque eu tinha curiosidade, eu tinha um interesse, eu queria estar acompanhando pela complexidade do caso, como ele se apresentou. O senhor falou que fez apenas uma apsectomia, não é isso? A única cirurgia que eu fiz na sua irmã foi a cirurgia de redução de gengiva. A única. Foi uma de redução de gengiva. Na face Como palatina. é o nome da cirurgia? Aumento de coroa clínica. Então, não foi o senhor que realizou essa apsectomia, apesar de estar registrado com sua letra. Ele já declarou isso, doutor. Eu peço encarecidamente que aquilo que já foi declarado, certo ou errado, mas já foi declarado. E as pessoas que fizeram vão ser ouvidas, porque elas que executaram. Muito obrigada. Por isso que é bom para esclarecer. São 3 advogados. É normal isso? Pois não, doutora, possa fazer. Hein? Sabatina. Ela está com problema na coluna. Doutor Emerson, no seu depoimento, o senhor disse que o doutor Alex é que fez a apsectomia. Primeiro a curetagem, que é uma cirurgia exploratória. Não, depois a apsectomia foi do doutor Alex, né? A única cirurgia Microfone, doutor. Foi a o doutor única Alex. cirurgia feita pelo senhor, inicialmente, foi o aumento de coroa. Por que o senhor ainda fazia curso de cirurgia à época que o doutor Alex fez a apsectomia? Eu comecei a fazer o curso de implante. Envolve cirurgia, envolve várias áreas da cirurgia. E por qual motivo o senhor, então, realizou uma cirurgia na paciente no início do tratamento, que foi o aumento de coroa? A cirurgia aumento de coroa é uma cirurgia corriqueira no consultório. Não, eu fiz canal, assim, excelência. Doutora, a pergunta está respondida. Certo. Agora Certo. a senhora Corriqueira. está Ok. Obrigado. O aumento de coroa não é necessário ser um especialista? Não precisa, isso é corriqueiro. É corriqueiro? A resposta está dada, doutora. Eu respondi essa pergunta. A próxima pergunta. A próxima pergunta. Sim, excelência. O raio-x, ele é feito antes e depois ou somente antes dos procedimentos? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Certo. As aplicações de anestesia, elas têm que observar os nervos facial da pessoa para serem aplicados? Depende da região. Existe uma técnica de cirurgia para cada região. Nessa região aqui, os dentes, na região superior, doutor, as técnicas recomendam que as cirurgias sejam infiltrativas, porque o osso ele é lamelar, ele é esponjoso, então a anestesia feita no local é suficiente para anestesiar a dor. Então, a gente faz uma anestesia aqui de ramo, de bloqueio regional, aqui no infraorbital. Isso aí é eletivo, a gente escolhe ali no momento a anestesia mais apropriada. Mas durante o curso de odontologia, essas aplicações, elas demonstram que pode haver risco devido à má aplicação desses procedimentos? A gente aprende o suficiente para fazer a anestesia. Não, eu não perguntei, eu perguntei se durante o curso é ministrado aulas mostrando que tem nervos e que, devido a um erro do odontólogo, pode doutora, qual é a pergunta? pode atingir o nervo. É isso que eu quero perguntar. Doutora, qual é a pergunta, doutora? Excelência, a pergunta está sendo feita. Se durante o curso você aprende que as aplicações de anestesia ou mesmo o corte, quando vai haver o aumento de coroa, podem atingir devido a um erro, um mau procedimento em não tirar o raio-x antes ou durante ou depois do procedimento. A cirurgia ela não é intraóssea, é em tecido mole. Tá? Mas não tem nervos? Não tem área de risco numa cirurgia infiltrativa. É mínimo. Então, ela pode ser aplicada em qualquer lugar? E o profissional vai deixar de fazer a anestesia e vai tratar a paciente com dor? Por favor. Sem mais. E o profissional vai deixar de fazer anestesia e tratar o paciente com dor? Excelência,